Se você acompanha o que acontece no agronegócio brasileiro e no mercado internacional, o que vou te mostrar hoje muda tudo. Se inscreva no canal e deixa o like agora, porque essa informação precisa chegar em todo produtor do Brasil. Existe uma decisão que os exportadores brasileiros estavam esperando há meses. Uma decisão que envolve bilhões de dólares, tarifas, pressão política e o futuro das relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. E ela aconteceu nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Mas antes de te contar o resultado, preciso que você entenda o tamanho do que estava em jogo. Mas antes, quero reforçar que eu acompanho o mercado e as decisões 24 horas por dia, para trazer a informação e o que realmente impacta o seu bolso, sem enrolação. Se você valoriza esse trabalho de trazer o alerta antes que o prejuízo chegue na sua porteira, apoie o nosso canal. Você pode enviar um valeu demais tocando no botão aqui embaixo do vídeo, ou nos comentários, como está aparecendo aí na sua tela, ou você pode se tornar um membro do canal como está na tela também. O seu apoio fortalece nossa voz e garante que a gente continue aqui, todo santo dia, sendo a voz de quem produz e não tem tempo de ficar vigiando. Donald Trump impôs tarifas sobre produtos brasileiros utilizando como base legal a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a IEEPA, de 1977. A justificativa era de que as tarifas eram necessárias para regular atividades econômicas em situações de emergência nacional. O governo Trump afirmava que a lei dava ao presidente autoridade plena para agir. A Suprema Corte dos Estados Unidos discordou. Por 6 votos a 3, a Suprema Corte dos e-mails derrubou parte do tarifaço imposto por Donald Trump sobre o Brasil, o México e o Canadá. A maioria dos membros da Corte decidiu que a lei utilizada como base para as tarifas não autorizava o presidente norte-americano a impor a cobrança. Uma derrota histórica para Trump no campo do comércio internacional. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, assinou a decisão e foi direto ao ponto. Segundo ele, quando o Congresso delega poderes relacionados a tarifas, o faz de forma explícita e sob limites rigorosos. Roberts acrescentou que, caso houvesse a intenção de conceder ao Executivo poder extraordinário de impor tarifas, isso teria sido previsto de forma expressa na legislação. Não foi. E isso custou caro ao governo Trump. A decisão abre espaço para a devolução de valores que podem alcançar bilhões de dólares em tarifas já recolhidas. Isso é considerado uma vitória relevante para pequenas empresas e estados que contestaram as medidas. Para o agronegócio brasileiro, que exporta soja, carne, frango, milho e diversos outros produtos para os Estados Unidos, essa decisão representa alívio direto na competitividade das exportações. Mas enquanto o mercado celebra a decisão da Suprema Corte americana, aqui dentro do Brasil, o produtor rural enfrenta uma batalha que não tem nada de vitória. No Rio Grande do Sul, produtores relatam estar diante de condições que eles próprios descrevem como impossíveis para acessar o crédito rural previsto na Medida Provisória 1314 de 2023, criada justamente para socorrer quem perdeu safra. Ariel Romeiro, presidente da Associação de Produtores e Empresários Rurais do Rio Grande do Sul, a ASPER, avalia que as instituições financeiras têm parcela direta de culpa no cenário que se desenha no Estado. Segundo ele, muitos produtores procuram os bancos, mas os critérios de enquadramento são tantos que acabam não conseguindo os recursos. Uma situação que deixa o produtor endividado, sem acesso ao crédito e sem perspectiva de solução no médio prazo. O caso de Taitan Charra, produtor de Toropi no Rio Grande do Sul, ilustra com clareza o que está acontecendo no campo. Ele tentou renegociar dívidas com contratos de 340 mil, junto à cooperativa de crédito. Segundo ele, a instituição não aceitou o parcelamento na modalidade prevista na medida provisória. O produtor relatou que lhe disseram que não havia prazo e que não havia meios de acessar os recursos. E agora ele pergunta: o que fazer? Antônio de Luz, economista-chefe da Farsul, foi categórico ao avaliar a linha de 12 bilhões de reais aberta pelo BNDES para o setor. Segundo ele, a linha é insuficiente e mal construída. A maioria das dívidas foi renegociada com juros livres, entre 18% e 22% ao ano. Luz questiona diretamente: quem em sã consciência prefere juros altos e maus balizamentos? A pergunta resume o sentimento de quem está na ponta da cadeia tentando sobreviver. José Carlos Vaz, consultor jurídico e ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, avaliou que as normas previstas na MP 1314 de 2025, que tratam de liquidação de dívidas rurais, não foram redigidas de forma clara. Segundo ele,
A maior parte dos produtores enquadrados na MP está em situação de endividamento e vulnerabilidade financeira significativa. E nesse contexto, os bancos optam por não correr o risco e exigem garantias que o produtor simplesmente não tem como oferecer. O BNDES, por sua vez, informou em nota que as operações seguem as regras aplicáveis ao crédito rural. A instituição afirmou que a exigência de regularidade fiscal, incluindo certidão negativa de débito, decorre da legislação federal e das normas do Manual de Crédito Rural. O banco também negou qualquer critério etário para a exclusão de beneficiários. Mas a distância entre o que o banco diz e o que o produtor vive no campo segue sendo enorme. A Conab projeta para a safra 2025-26 do Rio Grande do Sul uma produção de 38,5 milhões de toneladas de grãos, alta de 8,4% em relação à temporada anterior. O número parece positivo, mas Antônio de Luz alerta: o resultado depende das condições climáticas e pode influenciar diretamente a capacidade de recuperação financeira do setor. E o produtor gaúcho já sabe que não pode contar apenas com a boa vontade do clima. E enquanto o produtor gaúcho enfrenta a burocracia do crédito, o campo brasileiro convive com uma ameaça silenciosa que avança a cada semana na safra 2025-26. A ferrugem asiática da soja já ultrapassou 300 casos registrados no Brasil. O Paraná lidera o ranking com 136 ocorrências. Mato Grosso do Sul aparece em seguida com 69 casos. Rio Grande do Sul com 57. São Paulo com 19, Goiás com 6, Minas Gerais e Mato Grosso com 5 casos cada. Santa Catarina soma 2 registros e Rondônia tem 1. A ferrugem asiática é uma das doenças mais severas da cultura da soja. Ela pode provocar perdas de até 90% da produtividade, quando não controlada de forma correta e no momento certo. Os dados são monitorados pelo consórcio antiferrugem, e o avanço da doença exige atenção redobrada dos produtores. A formação completa dos grãos fica comprometida quando o fungo se instala na lavoura sem o manejo adequado. As práticas recomendadas pelos pesquisadores são claras: cumprimento rigoroso do vazio sanitário, semeadura dentro do período recomendado e uso de cultivares resistentes ou tolerantes. O manejo criterioso da doença combina produtos sítio-específicos e multissítios. E essa combinação é apontada como fundamental para reduzir riscos e evitar perdas maiores. A adoção dessas práticas deixa de ser uma recomendação e passa a ser uma necessidade. E o Pará volta a aparecer no radar do agronegócio com uma cena que resume a pressão sobre a logística de escoamento da safra brasileira. Caminhões carregados com soja formaram uma fila de 7 quilômetros para entregar o produto nos terminais de grãos do Porto Amazônico de Miritituba, no Pará. O dado foi compartilhado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Cargill, Bunge e Amad operam terminais na região de Miritituba. A fila de 7 quilômetros não é apenas um problema operacional. É um sinal claro de que a estrutura logística do escoamento da soja pelo norte do Brasil segue sob pressão intensa no início da safra. E com o porto de Santarém ainda bloqueado por indígenas, como mostramos no último vídeo, a situação da logística fluvial e portuária do Pará exige atenção máxima do setor. Cada quilômetro de fila representa tempo, custo de combustível, desgaste de equipamento e risco de perda de qualidade do grão. O produtor que entregou sua soja com qualidade e no prazo não pode ser penalizado por uma infraestrutura que não acompanhou o crescimento da produção brasileira. Esse é um debate que o país precisa ter com urgência, e o AgroRadar Brasil vai continuar trazendo esse tema para você. O que ficou dessa sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, é um retrato complexo do agronegócio brasileiro. Trump foi derrubado pela Suprema Corte, e o exportador brasileiro respira. Mas o produtor gaúcho segue sem crédito acessível. A ferrugem asiática avança na soja. E os caminhões formam filas de quilômetros no Pará. O campo brasileiro produz com força, mas enfrenta batalhas em todas as frentes. E esse canal existe para que você não enfrente nenhuma delas sem informação. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber o que está acontecendo. Até o próximo vídeo.